Então, vamos passar para o sistema. Então, nada mais é do que é o sistema de alvenaria? A alvenaria estrutural nada mais é do que o sistema onde a unidade modular básica, que é o bloco, juntamente com a argamassa, vai compor a parede. Então, nada mais é bloco e argamassa compõem a alvenaria. Então, essas paredes, elas vão ter a função de absorver todos os esforços, todas as ações atuantes na estrutura, tanto de forma vertical, que é proveniente do peso próprio da alvenaria, e da laje também. Então, a reação da laje vai passar para as alvenarias. E também tem a função de resistir aos esforços horizontais, que são as cargas de vento e desaprumo que a gente tem atuante aqui no Brasil. Por exemplo, tem outros casos também, por exemplo, empuxo. Não é muito difícil a gente achar edificações térreo, por exemplo. A gente chega no térreo, tem um empuxo nas paredes. Então, a gente vai ter situações onde vai ter carga vertical, vertical da laje, reação da laje, mais peso próprio da alvenaria, mais os esforços provenientes do vento, mais o empuxo, tá? Então, em algumas situações, além do sistema de contraventamento, a gente vai ter também o empuxo, tá? Então, mas o foco não é esse. O foco, vamos trabalhar com as cargas, um 99% dos casos aí, que é carga vertical mais vento. Então, basicamente é isso. Então, no caso que a gente não tem necessidade de pilares e vigas, e toda a segurança da estrutura é garantida como? Pela alvenaria, sim. Mas uma coisa que viabilizou o nosso avanço nas edificações mais altas são as amarrações, né? Onde elas conseguem compor as paredes e transferir esses esforços verticais pelo cisalhamento aqui, né? A gente vai ter cada bloquinho desse gera uma reação na fiada abaixo. Então, a carga vai passando, esse bloco reage nesse, que faz a reação nesse. Esse cisalhamento garante que a nossa subestrutura, né, nosso grupo de paredes, trabalhe de uma forma unificada. Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente. Então, as duas direções aqui, apesar de ter mudança de direção 90 graus aqui, é, é como se a parede estivesse contínua. Então, tá aqui a parede, né? 90 graus, é como se ela tivesse reta. Então a carga vai descer e vai dar continuidade da mesma forma, sem preocupar muito com essa amarração, tá? Desde que a gente consiga fazer a amarração direta, tá? Que é a ligação em L, igual tá aqui na imagem, aqui também. O bloquinho entrou, o bloco da segunda fiada entrou, o da primeira tem que ter a parede transversal tem que ter entrado, né? É a amarração correta da parede. E nos encontros inteiros, é os blocos especiais de 44, 54, que a gente vai ter a parede numa fiada entrando, a parede de transversal entrando, e na outra esse bloco especial, tá? Então, com essa amarração direta, a gente consegue fazer a transferência de cisalhamento por cisalhamento e usar essas cargas todas homogeneizando na base. Então, isso é muito importante para a gente poder entender um pouco sobre os grupos de parede, tá? Mas antes, vamos passar aqui o que compõe a alvenaria, né? Quais são os componentes da alvenaria? Muita gente fala em prisma, mas o prisma não faz parte dos componentes. O que são os componentes? Blocos, argamassa, grout e aço. Esses são os componentes que a gente consegue, que a gente vai comprar. A gente vai comprar bloco, a gente vai comprar argamassa, a gente vai comprar grout, a gente vai comprar aço, tá? Então, são esses quatro componentes. Falamos do bloco, falamos da argamassa. Juntando os dois blocos mais argamassa, a gente vai chegar no prisma oco, tá? Então, vamos colocar o bloco um em cima do outro, fazer o capeamento. Capeamento é preenchimento aqui dessa superfície superior do prisma e vamos romper, tá? Igual aqui, vamos romper. Rompeu isso, a gente vai chegar no valor de prisma, prisma oco. Guarda aí para vocês. E
que é esse aqui, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Então, prisma. Esse prisma, ele é basicamente o que define toda a nossa resistência à alvenaria, tá? Um pouquinho na frente eu vou falar sobre isso, mas tudo que você precisar fazer conta vai usar o prisma. Então, todas as bibliografias relacionando a alvenaria com bloco, quem que vai fazer essa ligação é o prisma, tá? E aí, eficiência. O que que é eficiência? Eu comprei um bloco de 10 MPa. Comprei um bloco de 10 MPa. Rompi o prisma, deu 7 MPa. Então, 10 dividido por 7 dividido por 10, eu estou tendo uma eficiência de 70%, tá? Rompi o prisma, deu 6 MPa. 6 dividido pelo bloco comprado, 10. Divide 6 por 10, 60%, tá? É uma coisa, um erro muito comum nas obras. É, você comprou você comprou um bloco de 10 MPa, 10 MPa. Só que você está confiando no fabricante e não vai testar. Aí você vai lá, faz um ensaio de prisma, deu 7. E aí você está achando que está com 70% de eficiência, tá? Isso é um erro. Por quê? Você está confiando no laudo de venda do seu fabricante. O que é o correto você fazer? Você comprou 10 MPa, chegou os pallets na sua obra, você vai recolher esses blocos, uns blocos, são 12, e vai mandar romper. Aí você vai chegar, valor característico, não deu 10, deu 10,8. Opa, beleza, atendido, tudo bem. Quanto que deu prisma? Deu 7 do mesmo jeito. Beleza, tudo bem. Seu prisma está dentro do projeto, ok. Agora, vamos lá, fazer o caminho reverso. Comprei de 10 MPa. Fui romper o bloco, deu 8. Aí muita gente já desespera. Uai, mas isso não quer dizer nada. Quanto que deu prisma? Deu 7. Uai, então seu prisma está dentro do seu projeto, então liberado sua obra. E aí sua eficiência agora tá altíssima, né? Então agora você está trabalhando com uma 7 por 8, você está usando. Aí sua eficiência não está dando 70%, está dando 87,5%. Ok, isso é ótimo porque o seu traço da sua argamassa tá aferido, tá bom, tá excelente. Então segue a sua vida. E aí o bloco deu fora. E aí abre um alerta para a sua obra de quê? De alertar o fabricante para os próximos pavimentos. Ou deu abaixo, não tem problema, mas deu abaixo. Então, se atente aí. E aí o cerâmico, mesma coisa. Tudo, os procedimentos são os mesmos, só que a eficiência do cerâmico é muito inferior. Você compra um bloco ali igual de 10 MPa, igualzinho. Comprei de 10 MPa de concreto. Vamos botar um preto aqui. Comprei um bloco de 10 MPa de concreto. Deu 7. Vou comprar o mesmo bloco de cerâmico. Vai dar 7? Não vai. Vai dar 5, 6, tá? O mesmo bloco se você botar na prensa. O bloco na prensa vai dar 10 MPa. Se você for no prisma, vai dar menos. Por quê? Por causa da geometria do bloco. Como mostrei aqui atrás, ele tem uma geometria alveolar nas paredes. E também que o bloco de concreto ele é cimento. Então, o cimento com argamassa interage melhor. Agora, argila com argamassa não interage tão bem. Então, eficiência menor. Essas eficiências maiores, 60%, 65% até, são para blocos de cerâmicos com paredes maciças, tá? Algumas fábricas no Brasil fazem esse tipo de bloco. E aí a eficiência é maior. E aí você consegue viabilizar edifícios maiores. Consegue fazer prédios de 10 pavimentos com esses blocos. Então, beleza, a gente fez o prisma oco. Vou apagar isso aqui.